para P1 e a PR1 a mesma coisa. Ficou lindo. Aí, rapaz, eu mereço um prêmio Nobel da arte no CorelDRAW. Concordo plenamente. Vamos lá. E aí você tem aqui, ó, voltando para a proporção do início lá da nossa aula, né, que a gente viu que é um médico para cada 1.000 habitantes. Então, você dizer que 1 está para 1.000 é a mesma coisa de você dizer que 50 está para 50.000. E aí eu quero que vocês entendam essa proporção aqui, que ela é chamada de propriedade o quê? Fundamental. Que é fundamental, que é algo fundamental. Algo necessário, algo Mas ela vem de que palavra? Fundamento. Da palavra fundamento. E o que a palavra fundamento sugere? Base. Base, parâmetro, o início de tudo. Então, todas as outras propriedades da proporção vão ser consequências da propriedade fundamental da proporção. Ela é que fundamenta todas as outras propriedades. As outras propriedades não podem contrariar essa. É como se fosse, né, olha como a matemática é linda, é como se fosse a nossa Constituição Federal de 88. Ela é a mãe de todas as leis. Eu não posso ter uma lei aqui embaixo, ó, que contraria o que está na Constituição. Porque a lei, ela descreve a Constituição. É como se dissesse assim, a partir de agora o professor vai ter um aumento de 10%. Só que a Constituição tem que saber se um professor pode ter esse aumento de 10%, porque a mãe de todas as leis é a Constituição. Então, pense que quando eu falo de algo fundamental, eu estou falando da Constituição. Eu não posso ter nenhuma outra propriedade abaixo que fira essa daqui, ó, porque ela é a fundamental. É ela que fundamenta tudo. Alguma dúvida até aí? Não, senhor. Não, senhor. O que é que diz a propriedade? O que é que diz a propriedade fundamental? O que é que diz a propriedade fundamental das proporções? Eu vou pular isso aqui que a gente já viu e vou ficar já na descrição. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Exatamente. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Que negócio é esse, professor? É uma regra de 3? É uma regra de 3. A regra de 3, ela é a aplicabilidade da proporção. Eu tenho que aprender proporção para quê, professor? Para calcular uma regra de 3. Então, o que é esse meio, o que é esse extremo? Então, pense aqui, ó. Lembra que eu coloquei que A está para B, assim como C está para D? Não disse isso? Sim. Sim. Como é que eu disponho A, B, C e D, observando a ordem do alfabeto? A, B, C e D. O que A e B são? Meios. Eles estão no meio, tá vendo? E quando está na ponta, a gente chama de quê? Extremos. Extremo. Então, em toda a proporção, quem são os extremos? A e D, não é isso? Sim. Então, A vezes D, o produto dos extremos, A vezes D, é igual ao produto dos meios, B vezes C. É o que vocês chamam erroneamente de cruz-credo. Não é cruz-credo, é propriedade fundamental das proporções. É cruz-credo. Nem cruz-credo, nem multiplicação em cruz, não existe. Se você escrever isso na prova, é menos um score. Não existe xizinho, pô. propriedade de cruz-credo. Tá? Chateado. Então, preste atenção comigo. Por que eu sei que 2 está para 3, assim como 4 está para 6? Quanto é 2 vezes 6? 12. E quanto é 3 vezes 4? 12 também. 12. Então, para eu verificar se duas razões formam ou não formam uma proporção, é só eu multiplicar os meios pelos extremos. Se o resultado do produto dos meios for igual ao resultado do produto dos extremos, então aquelas duas razões formam uma proporção. Pensa que coisa... Professor, gente, diga. Uma regra de 3 é tipo uma proporção que não tem um dos fatores. Aí por isso que você consegue calcular. Porque E por isso que o nome é regra de 3.
Isso, Por isso que o nome é regra de 3. Você conhece. tem um X no meio da equação. Entendeu? Você conhece 3 valores e não conhece um. Por isso que o nome é regra de 3. A gente acabou de resolver uma regra. Hã? Agora eu entendi porque se chama Quê? regra de 3. Porque você tem 3 valores conhecidos. É, 1, 2, 3. O quarto valor que não é conhecido. Por isso que o nome é regra de 3. Aqui é uma regra de 3. 2 está para 3, assim como o 4 está para x. Quem tem que ser x para essas duas razões formarem uma proporção? Samu disse que tem que ser 6? Não foi isso que vocês falaram? sim, De onde sim. é que vem esse 6? Vem daqui, ó. Professor, e a regra de 3 pode ser considerada uma equação também, né? É equação. Só Se que tem igualdade. Tudo Tem igual, igualdade? tudo a mesma coisa. Tem igualdade? Tem. Incógnita? sim, Tem incógnita? tem. É tudo igual, tudo igual. De tem incógnita é uma equação. Então, como é que eu chego a esses 6? É só usar quando eu falar use a propriedade fundamental, é só você usar. 2 vezes x é quem? 12. 2x igual a 3 vezes 4. 12. Se 2x é igual a 12, quem é X x? igual a 12 sobre 2. Quem é x? Igual a 6. Pronto. Por isso que eu chego 6 ali. Aplicando primeiramente a propriedade fundamental das proporções e depois resolvendo a equação. Então, o que é que diz a propriedade fundamental das proporções, meus alunos? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Que em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Até aí, alguma dúvida? Não. Então, se você Não perguntar sei. o nome, tem que botar isso tudo, né? Entendi? Se você perguntar o nome, tem que botar isso tudo. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Sim. Se eu pedir, enuncie a propriedade fundamental da proporção, você vai dizer, em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa live vai estar no YouTube, né, professor? Vai estar daqui a pouco, gente. Tá. Vamos lá. Aí, Prof... deixa eu até... Era para eu ter apagado isso aqui, mas vamos lá. Aqui, ó. Diga, Gabi, você quer falar? Era eu, professor Letícia. Ou diga. Não, Natália. Eu queria falar que, tipo, se o senhor pedir pra gente fazer proporção fundamental, a gente faz desse jeito. Mas teria como fazer de outro jeito. No caso, tipo, eu só supus na minha cabeça que daria pra fazer meio que o MMC. Porque daria pra, tipo, já que 3 vezes 4 é igual a 12, 2 teria que ser um número que daria igual a 12 também. Ou seja, seria 6, porque 2 vezes 6 é igual a 12. Na verdade, você está aplicando o princípio também fundamental da proporção, porque se você está usando aqui 3 vezes 4 é 12, você está usando o princípio de... Você está multiplicando os meios aqui, 3 e 4. Concorda? Sim. Você está usando do mesmo jeito a propriedade. Porque se você sabe que aqui, daqui para cá tem que dar 12, é porque você sabe que daqui para cá deu 12. Né? Se daqui para cá tem que dar 12, é porque você já sabe que daqui para cá deu 12. Então, você está usando do mesmo jeito o princípio fundamental. Ok? Ok. Vamos lá. Aí tem aqui, ó. Na escola do bairro, para cada 4 meninas, há 5 meninos estudando. Então, a cada 9 pessoas, 5 são meninos e 4 são meninas. Para cada 4 meninas, existem 5 meninos. Se há 580 meninos matriculados, quantos alunos estudam na escola bairro? Uhum. O que eu faço? Você vai imaginar a proporção. É 4 para 5 igual a para 580. Aí Vamos você pensar multiplica aqui, vamos cruzado. pensar aqui então. Ó. Eu posso dizer que qual é a razão para cada 4 o quê?
Meninas vão ter 5 meninas. Meninas, as 5 meninas. Meninas está para meninos. 4 sobre 5. Ou 4 para 5. E qual é a razão? 4 4, por 5. 4 para 5. 5. Então, 4 está para 5. Mas ele diz que existe quantos meninos? 580. 580. Eu vou colocar em cima ou embaixo? Embaixo. Embaixo. Porque embaixo é a quantidade de meninos. E em cima eu sei quanto é? Não, Mas não, é- X. Eu mas vou chamar de quê? De X. X. O que é que eu vou fazer para achar a quantidade de meninas? o princípio fundamental. Usar o chamado PFP, Princípio Fundamental das Proporções. O que é que diz o princípio fundamental das proporções? Se você multiplicar o 4 vezes o 580, você vai achar... Eu vou inverter aqui, tá? Para ficar com o X lá. Acho melhor. Se você multiplicar o 5 pelo X, você vai encontrar o mesmo valor que se você multiplicar o 4 pelo 580. Alguma dúvida, gente? Não sei. Então vai Não ficar sei. como aqui? Professor, Oi. tem como fazer de outro modo, né? Que é botar 5x 5 nonos é igual. igual a 580, aí você acha o valor total e subtrai de 580. Ave Maria, você gosta mesmo de... Quando você tem dois caminhos para andar, o reto e o longo, você vai pelo reto e pelo longo. Eu vou pelo mais divertido, professor. Ah, tá bom. Às vezes o mais divertido não é o melhor, não. Eu vou pelo mais curto, que a gente tem que evitar fadiga. Então vamos lá. 5x igual a 2.320. 2.320. Pergunta: X vai ser maior ou menor do que 580? Menor. 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 Maior ou menor? Menor. Por que menor? Porque 4 é menor que 5. Porque O valor vai ter a que ser 4 meninas tem Que 5 que- minutos. Ah, Porque no valor primeiro, as meninas são menores do que os meninos. exatamente. Se vai manter essa proporção, independente do valor que eu encontre, sempre vai ter mais menino do que menina, porque a razão é 4 para 5. Tá? Então, quem é X? X vai ser 2.320 dividido por 5. Quem é X está aqui embaixo. X vai ser quanto? 400. 1044. 464. Só que 464 responde a minha questão? Não, porque está perguntando quantos alunos. Não. Não, quantos alunos estudam? E como eu 580 mais Como eu sou um 464. bom professor, se essa questão for de assinalar, a minha letra A, sabe qual vai ser? 474. 464. É, Então, professor, bem a minha letra A. Eita, professor, acertei aquela questão. O senhor botou questão fácil, professor. 464, logo na letra A, não podia tapiar e Quando a botar na pessoa letra esquece do básico, né, professor? De somar. Aí você chega lá, ó, e marca a letra A. Só porque X é 464 e tem 464 lá, você vai lá e bota a letra A. Mas não era a letra A, né? Então, Aí sim. tá vendo? professor, Por isso tem que pelo ficar modo que eu atento à fiz, pergunta, então era não. mais fácil, né? Que já é cai direto. Tem que ficar atento à pergunta. Sim, fazer pelo modo que você falou é mais fácil, Jefinho, mas aquele método ali, ele é uma outra propriedade da proporção que a gente ainda não falou, tá? Por isso que eu não estou usando ainda. Então, quem é o Faltam total? 10 minutos só, professor. Rapidinho, né? Então, qual é o total de alunos? 580 580 mais mais 464. 464, que dá 1.044 4 alunos. alunos. Alguma dúvida, gente? Gente, Não se sei. tiver dúvida, fale. Sério mesmo. Tem dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Pronto. Vocês têm 4 minutos para responder essa questão. Questão A.
Acabei. Acabei, professor. Já? Quem mais acabou? Boa, professor. Facinho nessa questão? Vamos montar lá? Gente, qual é o bizu que eu dou? Pegue a informação da razão, como ela aparece, porque o antecedente vai ser sempre o primeiro valor dito, e o consequente vai ser sempre o segundo valor dito, entendeu? Então ele diz assim, ó, em determinada hora do dia, a razão entre a altura de um bastão e o quê? Entre o quê? A altura de um bastão e o comprimento da sua sombra é E a sua 6. sombra. E a sua Então, sombra o verticalmente. antecedente vai ser a altura do bastão e o consequente vai ser o quê? A sombra que ele projeta. Então, a sua razão, ela vai estar nesse formato aqui, ó. A sua razão vai estar nesse formato, ó. A altura está para sombra. Beleza? Aí ela diz assim, ó. E qual é a razão, a altura para a sombra? 5/3. 5/3. Aí ele diz assim, ó. Se eu já sei que a razão é 5/3 e eu vou encontrar uma proporção, a proporção ele dá o quê? Quem é que mede 72 centímetros? A sombra. A sombra. A sombra é o antecedente ou o consequente? Consequente. Consequente. Então, a sombra está aqui embaixo, ó. Então, aqui vai ser x. Isso aí, gente, que a gente está resolvendo é regra de 3 simples, tá? Estamos aplicando a proporção, mas a gente já está resolvendo regra de 3 simples. Então, eu já posso até dizer que o assunto regra de 3 simples eu já disse. Mas não falei ainda, porque tem algumas outras coisinhas que a gente precisa saber. Quando é que as grandezas são diretamente proporcionais, quando é que elas são inversamente proporcionais. Mas isso que a gente está resolvendo é uma regra de 3 simples, tá? Como é que eu faço para achar o valor de x aí? Você multiplica 5 por 72, que vai ter que ser igual a 3 por 3 x. 3x igual a 72 vezes 5. Quanto é 72 vezes 5? 360. Então, 3x é igual a 360. Quem é x? 360 sobre 3. Quem é? 120. 120. Aí eu boto lá, letra A, 120, letra B, 1,2, letra C, 0,12, letra D, 0,012. Qual é a letra aí correta? B. Letra A. Letra A ou B? B, porque tá perguntando em metros, isso aí é centímetro. B, porque eu quero a altura em... Metros. Aqui está dado em... Centímetros. Você percebe que chatice é você acertar tudo e marcar errado porque esqueceu de transformar centímetro em metro? Então, Eu ia errar. preste Pois é. Você falou outra coisa. Você errar, tá vendo, Andy? Preste atenção na pergunta que está sendo feita, porque eu quero que você responda a pergunta. Por mais que a sua conta esteja correta, a sua resposta certa é a resposta feita à pergunta, ok? Ok. Não faça isso com a gente não, professor. Oh, gente, vou fazer muito. Alguma dúvida, meus alunos? Não. Não, senhor. Então, bom final de semana, fiquem com Deus, bom feriado, se divirtam, Tchau, professor. descansem. Tchau, professor. Se encontrem. Tchau, professor. Tchau, Bom professor. final de semana. Professor, fomos ver nessa aula hoje, viu? Merecemos FO positivo. Gente, não merece nada, é obrigação de vocês se comportarem.